Olá, tudo bem? Hoje veremos triângulos. O triângulo é considerado um polígono. É constituído por três lados. É uma figura plana e os lados são segmentos de reta. Além disso, há internamente no triângulo três ângulos. Então vem aí da palavra triângulos, três lados e três ângulos. Então temos aqui classificação do triângulo quanto ao número de lados. Então, quanto aos lados, ou a medida dos lados. Então, temos aqui um triângulo que vai ter os três ângulos iguais, assim como os três lados também iguais. Esse triângulo vai ser chamado de triângulo equilátero. Temos outro exemplo aqui, o triângulo isósceles. Ele vai ter dois lados iguais ou com a mesma medida e dois ângulos iguais. E vamos ter um ângulo aqui que vai ser diferente. Então, esse triângulo aqui que tem dois lados com a mesma medida, chamamos de triângulo escalenos, isósceles, aliás. Esse triângulo aqui que vai ter os três lados com medidas diferentes e os três ângulos também com medidas diferentes, eles vão ser diferentes, a medida um do outro, é chamado de triângulo escaleno. Os triângulos podem ser classificados de acordo com a medida dos seus ângulos. Então, de acordo com a medida do triângulo, nós temos triângulo ocutângulo, ângulos internos, então ângulos internos menores que 90 graus. Então, você vai ter que guardar isso aí em mente. Quando estivermos falando de triângulo ocutângulo, estamos falando que os ângulos internos deles são menores que 90 graus. Temos o triângulo obtusângulo, com ângulos, os seus ângulos internos acima de 90 graus. Então, aqui menor, né? E aqui acima de 90 graus, maior que 90. Temos também o triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo ele vai ter um ângulo igual a 90 graus, que é esse ângulo aqui, igual a 90 graus, acima de 90. Só para a gente ter uma ideia aqui, pensando, mentaliza aí, se esse é de 90, então acima de 90 vai ser alguma coisa, um pouco assim, uma abertura assim, assim. Então nós podemos ver aqui a diferença aqui, acima de 90, menor do que 90, assim. Então quando a gente estiver falando em ângulos e em graus de 90, né, 90 graus, menor do que 90, maior do que 90, então aqui, acima de 90, maior do que 90, igual a 90. Então vamos pensar nesses símbolozinho aqui, o L, né? O L um pouquinho mais aberto e aqui um pouco mais fechado, quase formando aqui um V. Então temos os exemplos aqui, ocutângulo. Então, o que é que diz aqui ocutângulo? Ângulos internos menores que 90 graus. Então esses ângulos internos aqui, eles vão ser menores que 90 graus. É conhecido como ocutângulo. E aqui o retângulo, a gente sempre vai ter aqui o ângulo reto, aqui, formando esse L, 90 graus. Então, sempre que você vê um triângulo assim, é o mais fácil de identificar, é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo igual a 90 graus. E aqui, ocutângulo, ele vai ter um ângulo, né, acima de obtusângulo, aliás, ele vai ter um ângulo acima de 90 graus. Então, podemos perceber aqui que esse ângulo aqui, ele mede mais de 90 graus. Se esse daqui é 90, claro que isso aqui vai ser maior do que 90. A abertura aqui dessas duas semi-retas. Temos também aqui esses vértices, aqui, esses pontinhos aqui, os encontros das semi-retas, que a gente chama de vértices. A gente vai ver também isso mais à frente. Então, continuando, nós temos os quadriláteros e seus elementos. Quadriláteros são figuras geométricas planas, poligonais e formadas por quatro lados. Quadrilátero, quatro lados. Então, nós temos aqui, temos essa figura aqui, nós podemos identificar aqui os lados. Então, temos o lado
AB, temos aqui o lado AB, aqui, ó, AB, representado aqui, ó, por um segmento de reta. Temos o BC aqui, ó, também temos aqui, ó, representado o BC, CD e o DA. Então, esses daqui são os lados desse quadrilátero. E aqui nós temos também as diagonais, ângulos internos, né? Vamos ter aqui os ângulos internos. E aqui trata-se de um retângulo, né? Então todos os ângulos internos deles vão ser igual a 90 graus. Vejam esse símbolozinho aqui, representa um ângulo de 90 graus. E temos aqui as diagonais. Então as diagonais aqui, ó, saem aqui do B para o B aqui. Então está traçando uma diagonal. E do A para o C. Então nós temos as diagonais aqui. Esses são os elementos desse quadrilátero. E o que quer dizer quadrilátero? Ele tem 4 lados. Só pode ser um retângulo? Não. Pode ser um quadrado, pode ser uma outra figura qualquer que tenha 4 lados fechados, né? Porque é um polígono. Paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos 2 a 2. Então vejam que para ser um paralelogramo, ele não pode ser apenas um quadrilátero. Ele tem que ter o quê? Lados opostos paralelos 2 a 2. Então, temos aqui, dentre os paralelogramas, destacamos o retângulo, o losango e o quadrado. Então, vamos destacar esses daqui. Então, temos aqui, ó, que figura é essa? A gente pode ver aqui, ó, os lados paralelos, né? 2 a 2. Então, esse é paralelo a esse. Aqui 3, aqui mede 3, aqui 2, aqui 2. Podemos perceber que isso aqui é um retângulo aqui, ó. E todos os o quê? E todos os seus ângulos internos medem 90 graus. É um paralelogramo com 4 ângulos retos e os lados opostos têm a mesma medida, congruentes. Então, quando a gente diz congruentes, né, nós estamos se referindo à mesma medida, né? Congruentes é a mesma medida. Então, podemos ver aqui que os lados opostos. O que é oposto? Esse lado aqui, ó, oposto a esse. E também são paralelos. Se são opostos, né? São paralelos? Não. Eles são paralelos porque eles têm aqui, ó, eles estão aqui em um retângulo. Então, isso me garante esses ângulos de 90 graus. Essas linhas aqui, se eu prolongar elas até o infinito, tanto para um lado quanto para o outro, elas não vão se cruzar. Então, isso me garante que elas são paralelas. Nem todo quadrilátero vai ser paralelo, mas no caso esse daqui é. Então, continuando, nós temos o losango. É um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Então, já viu lá o que significa congruentes? Quem lembra? Congruentes é o quê? Mesma medida. Então, congruente, quando eu falo congruente, eu estou me referindo à mesma medida. Então, temos aqui, ó, parece aquele balãozinho de festa junina, né? Então, os lados aqui são congruentes. Olha aqui, ó, mesma medida. Esse tracinho significa que eles têm a mesma medida. Temos aqui as diagonais, que está sendo traçada aqui, ó. E notem que essas diagonais, quando eu traço as duas diagonais, quando eu traço as diagonais nesse losango, eu estou formando triângulos o quê? Retângulo. Aqui, ó. Formando ângulo de 90 graus em todos os triângulos. Então, formamos 4 triângulos retângulos. Quadrado. O quadrado é uma figura muito conhecida nossa. O que é um quadrado? É uma figura que tem os lados paralelos, 2 a 2, e todos os lados têm a mesma medida. Note que, por definição, retângulo, qual é a definição de retângulo? É uma figura que os lados paralelos têm a mesma medida, 2 a 2. Então, o quadrado ele pode ser considerado um retângulo. Já o retângulo não pode ser considerado um quadrado. Então, tem que ter muita atenção a essa informação. Isso é uma informação muito válida, porque às vezes muita questão fala o retângulo, não sei o que, aí aparece lá um quadrado. Aí você fica, como retângulo? Não tem retângulo nessa questão. Mas o quadrado pode se encaixar também na definição de retângulo.
É um paralelogramo que tem os 4 lados e os 4 ângulos congruentes. Todos os ângulos são de 90 graus, ângulos retos. Temos aqui também o trapézio, né? Trata-se de um quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. Esses 2 lados paralelos são a base. Então, isso aqui, ó, são os lados paralelos. Né? Isso aqui é considerado a base. Então, temos 2 lados paralelos. Aqui também os lados paralelos vão ser esse aqui, ó. O que é paralelo? Lembre, paralelo, imagine traçando uma linha aqui, ó, até o infinito, prolongando essas semirretas. Aqui eles vão se encontrar? Não. Agora, se eu traçar aqui do lado, aqui, ó, esse lado aqui, esse lado, com esse aqui, ó, vai chegar em um determinado ponto que eles vão se cruzar. Então, isso aqui garante que esses 2 lados não são paralelos, mas esses 2 lados aqui são paralelos. Os lados paralelos são a base. Então, isso aqui é uma base, aqui é outra base. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quais são as bases? Esse lado, né? Vamos colocar um Bzinho minúsculo, aqui uma base menor e aqui um B maiúsculo para representar a base maior. Então, os 2 lados são as bases. Então, no próximo vídeo nós vamos ter alguns exercícios para completar essa aula. Boas atividades.